Olá, professores, sejam bem-vindos novamente à formação para professores do Programa de Recuperação e Aprofundamento de 2022. Esta formação é voltada para os terceiros anos dos anos iniciais, com foco na matemática, promovido pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Eu sou a professora Kelly Pesetti, docente da Rede Estadual de São Paulo, e vou conduzir essa pauta junto com vocês. Atualmente, eu estou como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 1, onde eu desenvolvo um trabalho com a formação voltada aos professores coordenadores e também professores dos anos iniciais. E também a gente faz parte das ações formativas da EFAP como Programa de Recuperação e Aprofundamento. Bom, eu vou fazer aí uma breve autodescrição para garantir a nossa inclusão, a inclusão de todos que estão nos assistindo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e olhos castanhos, estou usando uma blusa branca e uma jaqueta azul. Atrás de mim há uma parede branca, uma mesa com um computador e algumas cadeiras. Estou numa sala onde o piso é de madeira. Antes do início da nossa aula de trabalho pedagógico, a gente destaca aí as perspectivas do Programa de Recuperação e Aprofundamento, que tem aí como objetivo promover aos estudantes a possibilidade de aprender aquilo que é essencial e seguir a sua trajetória para o ano seguinte, né? E aí a gente conta com a parceria de todos vocês, professores, em prol da aprendizagem das nossas crianças. Antes de começar a nossa ação formativa de hoje, a gente vai falar da relevância de estar com os materiais, né? Então, para iniciar os nossos estudos, é muito importante que vocês tenham acesso ao material do Aprender Sempre. Então, a gente vai mostrar aí para vocês o slide que, quando você clica no material, vocês já são direcionados para o site da EFAP e ele vai te dar acesso aí tanto ao material do professor quanto ao material dos estudantes. E para a gente deixar claro o que vamos tratar nessa pauta, a gente vai discutir um pouquinho sobre os nossos objetivos. Então, nosso primeiro objetivo de hoje é recuperar alguns conceitos desenvolvidos no roteiro formativo, o pensamento aritmético, quantificação, as operações do campo aditivo, onde nós tratamos dos significados das operações e a mudança do lugar da incógnita. Nós também pretendemos discutir o pensamento geométrico a partir de algumas referências teóricas, analisar as habilidades da sequência didática 4 e verificar quais tratam do pensamento geométrico. Nós também vamos analisar uma aula da sequência didática 4 com foco no pensamento geométrico. E pretendemos aí, como objetivo, discutir sugestões para o planejamento do trabalho didático de vocês, professores. Bom, articulado aí, como faz parte da nossa prática, associada aos objetivos está a nossa agenda. Então, vamos apresentar agora a nossa agenda, a qual nós vamos destacar 5 momentos distintos e valiosos para a nossa formação de hoje. O primeiro momento tem o propósito de recuperar aí alguns conceitos desenvolvidos no roteiro formativo do primeiro bimestre. Lembram-se do pensamento aritmético, onde a gente tratou da quantificação, operações do campo aditivo, os significados das operações e a mudança no lugar da incógnita. E, em seguida, nosso segundo momento, a gente vai discutir sobre o pensamento geométrico a partir de algumas referências, né? Alguns referenciais teóricos que vão fazer a gente aprofundar aí os nossos saberes quanto ao pensamento geométrico. Na sequência, o nosso terceiro momento, faremos uma análise da habilidade da sequência didática 4, com foco no pensamento geométrico. No quarto momento, a gente vai aprofundar o nosso olhar a partir da análise de uma aula da sequência didática 4, também com foco na unidade temática geometria e o pensamento geométrico. E, por fim, o nosso quinto momento, nós vamos discutir algumas sugestões para o planejamento do trabalho didático.
Vamos lá para o nosso primeiro momento. Então, a gente vai recuperar aí o percurso que nós tratamos durante o nosso primeiro bimestre, né? Então, nós temos aí as sequências didáticas em que nós tratamos, né? E nós falamos sobre o pensamento aritmético. Para esse ano, né, nós da equipe, nós fizemos uma escolha de que poderíamos, né, durante as formações, discutir os tipos de pensamento matemático, né? E por que isso? Os pensamentos matemáticos, eles possibilitam aos estudantes a pensarem sobre os seus próprios raciocínios. Então, o primeiro percurso escolhido, ele teve foco aí no pensamento aritmético, o papel que a quantificação tem em estabelecer aí uma ponte entre o mundo real e o mundo da matemática, já que grande parte desses conhecimentos envolvem aí, como nós vimos nas pautas anteriores, a representação numérica, seja aí para as crianças quantificarem, seja para ordenar, sequenciar, comparar, ou até mesmo dar uma identidade, né, como é o exemplo da nossa carteira de motorista. Nós discutimos também o campo aditivo, né, onde a gente foi ali explorando o campo conceitual e alguns dos seus significados, né, envolvendo a composição, a comparação, transformação e composição de transformação. E na sequência didática 3, nós voltamos o nosso olhar para o campo aditivo, mas com foco ali em falar sobre as possíveis dúvidas que as crianças possam ter através do campo aditivo, né? Quando elas vão operar com a adição e a subtração, diante de situações problemas, onde há ali a mudança de incógnita, e também, né, para observar se os dados estão organizados da mesma forma ou de forma diferente, e como uma pergunta pode ser tão evidente, pode aí modificar a estruturação de um caminho para a resolução, né? Então, o nosso primeiro bimestre, ele teve essa pauta aí de discussões. Agora, para o segundo bimestre, né, da mesma forma que nós fizemos nas formações anteriores, a gente continua e a gente vai discutir aí os pensamentos matemáticos, de maneira que você, professor, possa perceber que na matemática não há um único tipo de pensamento, né? São muitas as formas de pensamento que contribuirão aí para que os estudantes possam se organizar com uma forma de raciocinar e desenvolver procedimentos para encontrar respostas para as situações que lhes são apresentadas, né? Além disso, também você vai perceber nesse segundo bimestre que os tipos de pensamentos, eles podem perpassar por mais de uma unidade temática, né? Como é o caso desses 3 tipos de pensamento: o geométrico, o estatístico e o algébrico. Então, nessa formação de hoje, a gente vai tratar, na sequência didática 4, do pensamento geométrico. Nós discutiremos a partir desse eixo, né? Na sequência didática 5, o pensamento estatístico. E na sequência didática 6, o pensamento algébrico. E agora a gente vai partir para o nosso segundo momento da pauta, né? A nossa estrutura teórica aí, que vai nos ajudar a compreender um pouquinho como as crianças aprendem, o que a gente pode apoiar aí nessa aprendizagem, tá? O foco do trabalho da sequência didática 4, né? A gente trouxe aí as discussões sobre o pensamento geométrico, mas antes a gente vai falar um pouquinho da geometria. E para isso a gente preparou aí, selecionou 2 autores para situar o nosso ponto de vista, né? Então, primeiro, para Freudenthal, né, o matemático holandês, ganhador da primeira medalha Felix Klein, que é um prêmio equivalente ao Nobel, só que direcionado à matemática, né? E vamos ver o que ele nos traz. Ele diz que a geometria é o estudo das formas, né, e das relações espaciais. E ele complementa trazendo que a unidade temática geometria,
ela pode proporcionar uma aproximação das crianças com a matemática associada à realidade, né? Visto que todos os objetos que nos cercam no mundo físico, né, eles são compostos por formas, algumas formas regulares e outras nem tanto. Mas também a gente não pode deixar de falar das relações espaciais, né, uma vez que elas nos ajudam a nos localizar e nos movimentar por diferentes espaços. Nós trouxemos também ponte e serrazina, que mostram um outro lado da geometria. Mostram que esse tema ele pode aproximar os diversos objetos de conhecimento da matemática e mostra alguns exemplos, como o da reta numérica, né, que pode possibilitar a construção de um modelo representativo de números, né? E já as figuras geométricas, elas podem auxiliar na compreensão aí dos números racionais, das frações, né, onde as crianças possam estabelecer uma relação direta com os números decimais e as representações das formas, certo? Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha, continuando sobre o foco do trabalho na sequência didática 4, que Fredenthal, ele nos diz que a geometria ela é composta por dois grandes campos de conhecimento, e a gente vai apresentar aí quais são eles, né? Então, a gente tem aí o campo das orientações espaciais e também o campo das formas, né? E a gente vai, nos próximos slides, discutir cada uma delas de forma separada. Então, aí vocês estão observando quais são, né? E agora a gente vai falar um pouquinho nas orientações espaciais. O que eles nos traz, né? As orientações espaciais, elas nos ajudam a vivenciar no espaço, né? Vou pedir para passar para o próximo slide, para que a gente possa discutir cada um desses aspectos que Fredenthal traz para nós. Então, vamos aí, nas orientações espaciais. Elas nos ajudam a vivenciar o espaço e devem ser pensados a partir de práticas exploratórias, né? Como, por exemplo, informar a localização de pessoas e de objetos, né? Também explorar a movimentação no espaço, trazer indicações de como chegar a um determinado ponto, em uma farmácia, em uma padaria, em outros, né? Mas isso não basta, né? Só se localizar oralmente, mentalmente, não basta, é preciso representar, tanto oralmente quanto no registro escrito, né? Que pode ser aí um desenho ou um esboço, né? Mas que permita que o leitor desse mapa chegue a um destino. Esse trabalho ele é muito importante para ser desenvolvido com as crianças, tá? Primeiro porque, inicialmente, as crianças tomam referência do seu próprio corpo para se orientar espacialmente. Por exemplo, quando uma criança ela é pequena e quer pegar um brinquedo, ela precisa dimensionar a distância que tem entre o seu corpo e até o objeto. E com o passar do tempo, as crianças elas vão percebendo, né, e vão sendo apresentadas a elas outras referências, como, por exemplo, o brinquedo está guardado na gaveta da direita embaixo de uma cama, né? Então, as orientações para localizar um objeto passa a ser mais precisa, não levando em conta apenas o seu próprio corpo. O mesmo se dá com a relação da movimentação do espaço, né? As crianças, elas precisam saber como chegar ao pátio da escola, onde precisam virar à direita, onde devem virar à esquerda, quantos passos aproximadamente devem fazer antes de virar à esquerda ou à direita, e além disso, indicar algumas referências para saber se estão ou não no caminho certo. A gente trouxe também a questão da representação oral, né, e da representação escrita. Falar sobre um desenho que recebeu, falar sobre
o desenho que a própria criança fez permite aí que ela possa refletir sobre o espaço, que ela se organize mentalmente, né? E que durante o percurso ela verifique se há necessidade de ajustar aí a sua fala ou o seu registro, né? E esse processo de falar sobre ajuda as crianças a estabelecerem um processo chamado de metacognição e vai possibilitar que elas façam ajustes sobre a sua própria compreensão no espaço vivido. E essas atividades que nós tratamos aqui, elas estão relacionadas ao espaço e parecem muitas vezes simples, né? E até mesmo atividades bobas, mas elas são fundamentais para a compreensão do espaço. E por esse motivo, talvez, o trabalho de socialização dessas representações que as crianças fazem aí, tanto oral quanto escrito por meio de desenhos, é tão importante, tão relevante para o desenvolvimento do pensamento geométrico quanto as relações espaciais. Agora vamos explorar um pouquinho as formas, né? As relações espaciais. A gente vai ver na sequência alguns dos aspectos aí, né? Que estão relacionados ao trabalho, né? Ao ensino com as relações espaciais, né? Tanto com as figuras planas quanto com as figuras tridimensionais. Então, iniciando aqui, o trabalho com as formas, né, ele perpassa pelo reconhecimento das figuras, tanto as espaciais quanto as planas, né? Então, para que esse trabalho possa avançar, é preciso que se estabeleça também uma progressão em relação à apresentação das tarefas para as crianças, né? Mostrando ali uma sequência de atividades, né? Não de forma isolada. As crianças primeiro passam por um nível de reconhecimento, depois por um nível de análise, depois elas passam a deduzir, a dedução informal, e passam a dedução formal, né? Bom, nos anos iniciais, eu vou até chamar a atenção para vocês, né? Nos anos iniciais, eu vou pedir para parar o compartilhamento rapidinho, para a gente continuar explorando sobre o pensamento aí, só que com foco no reconhecimento, na análise. Muito obrigada, né? Então, nos anos iniciais, é importante que as crianças possam manipular objetos, né, que representem uma aproximação com as formas espaciais, por exemplo, né? Então, uma caixa com formato de um cubo, né, paralelepípedos, caixinhas que sejam triangulares, hexagonais, e a partir da manipulação, as crianças consigam explicitar aí sobre os seus formatos, né? E aí elas possam, ao mesmo tempo, associar o seu nome e a sua figura. O próximo passo que precisa ser pensado, como a tarefa diz, né, é a respeito da análise, que indica o processo dos componentes que compõem a figura, né? Então, a gente precisa ver se as crianças já reconhecem algumas propriedades, se ela já faz uso, né, dessas propriedades das figuras geométricas e das formas, né, dentro de situações problemas. Então, vamos ver um exemplo, né, a descrição de um quadrado, por exemplo, por meio das suas propriedades. Quais são as propriedades do quadrado? Ele tem 4 lados, ele tem 4 ângulos retos, eles têm 2 lados do mesmo tamanho, lados paralelos, opostos, né? E isso é uma citação da professora Célia Maria Carolino Pires, né? E agora falando do nível de dedução informal, né? Como que as crianças passam a desenvolver esse tipo de pensamento e passam a ampliar os seus saberes? Os estudantes, nesse caso, eles devem fazer observações sobre algumas características das figuras. Por exemplo, analisar as figuras planas. Eles conseguem observar uma categoria dentre elas, né? Dentro desse grupo, por exemplo, que são quadriláteros ou que são figuras compostas por 4 lados, mas podem aí pensar sobre elas, né?
ou se as crianças ainda necessitam manipular essas figuras, ou se ainda não conseguem classificá-las sem um apoio, né? No nível de dedução formal, o que ele nos mostra, né? Que a criança ela já apresenta domínio do processo dedutivo. Então, ela já utiliza algum tipo de demonstração, né? Ela faz junto um reconhecimento das condições necessárias aí, suficiente para a existência de um objeto de conhecimento. Então, um exemplo, né? Se os poliedros são convexos, se eles devem ter as características como, por exemplo, duas faces distintas, ou que eles não pertencem ao mesmo plano, cada aresta pertence apenas cada aresta pertence apenas a duas faces, as faces elas são formadas por polígonos planos, né? Tudo sem o apoio da visualização. Então, no nível de dedução formal, as crianças já reconhecem, já analisam, já nomeiam, né? E já encontram uma fase chamada de abstração, certo? Agora a gente vai voltar um pouquinho e a gente vai continuar falando sobre o pensamento geométrico. Vou pedir para voltar o compartilhamento para a gente finalizar essa parte teórica, né? Então, finalizando a nossa parte teórica, a gente vai apresentar aí para vocês a riqueza do pensamento geométrico, né? Então, no slide seguinte, a gente já vai discutir um pouquinho mais. Ele está presente em diferentes tarefas, né? Como a gente viu. Escrever letras ou algarismos, ler mapas e tabelas, seguir direções, fazer diagramas e visualizar objetos descritos verbalmente, né? Sem esse tipo de pensamento, é difícil comunicar sobre as posições e as relações entre os dois ou mais objetos, né? Dar e receber indicações para chegar a um determinado lugar. Ponte e Serrazina, elas ainda completam, né? As tarefas ou imaginar as mudanças podem ocorrer quando as figuras são divididas, associadas a mudanças de posição no espaço. E aí, para fechar, né, a gente já discorreu sobre alguns conceitos que permeiam o pensamento geométrico. Agora a gente vai pôr a mão na massa e analisar uma atividade do material Aprender Sempre, né? Para que a gente possa pensar junto sobre esses conceitos que a gente tratou agora. Vamos para o nosso terceiro momento? A gente vai conhecer agora a habilidade da sequência didática 4 do pensamento geométrico. Vamos lá? Bom, vamos lá. Aí nós temos, na aula 8, né, a habilidade essencial do terceiro ano, que se refere a desenvolver a aptidão em descrever aí e representar uma movimentação de pessoas no espaço, né? E para essa finalidade, a proposta é que, a partir de um croquis, né, cuja representação é de uma sala de aula, as crianças possam identificar a localização e movimentação dos estudantes. E aí, a partir de coordenadas, né, como, por exemplo, à direita, à esquerda, na frente, atrás e alguns pontos de referência. Nós selecionamos aí para análise a aula 8 da sequência didática 4, né? Então, vamos conhecer aí o nosso quarto momento, né, que vai ser da análise da atividade, né? E para isso a gente vai detalhar a habilidade essencial que está prevista para essa aula. Então, vamos explorar de modo minucioso na sequência a habilidade e também a sua relação com os aspectos importantes sobre o desenvolvimento do pensamento geométrico. Vamos observar inicialmente os verbos, né? Descrever e representar. Descrever indica aí uma atitude de fazer um relato circunstanciado
ou de contar detalhes, né? E o representar? O verbo representar, ele traz a ideia de expor por escrito, fazer registro, né? Ou também verbalmente, nesse caso, um percurso, como a forma de revelar aí o objetivo, que é chegar em determinado destino. Os verbos, eles vão descrever e representar, né? Eles indicam aí a ação cognitiva que os estudantes devem realizar para se movimentar dentro de determinado espaço, levando em conta aí os esboços de trajetos, croquis, maquetes, que permitam, de fato, a movimentação de um dado espaço, né? Incluindo aí a mudança de direção, de sentido, com base em algumas referências. Bom, agora a gente vai analisar aí a nossa atividade, né? Vejamos agora a proposta da aula 8, né, que visa favorecer o domínio da referida habilidade associada ao desenvolvimento do pensamento geométrico, né? E a gente vai explorar um pouquinho os encaminhamentos sobre a aula 8, apresentada na sequência didática 4. Que envolve as situações num contexto próximo das crianças, né? Um contexto, digamos que familiar, que é a sala de aula, né? Então, a gente vai ler agora, na próxima apresentação, a introdução da aula, né? Que vai falar o título da nossa aula é Movimentação na Sala de Aula. Então, vamos ler aí. Veja o mapa de sala que a professora Jussara fez. Podemos observar que todos os estudantes estão sentados de frente para a lousa. Notem que o croquis da sala de aula aí tem indicações de onde as crianças estão sentadas, que é de frente para a lousa e que as janelas estão à direita dos estudantes e a porta à esquerda dos estudantes. Então, vamos revelar aí essas referências, né? Então, que as crianças estão sentadas e qual é a referência da localização dessa sala. É importante que vocês, professores, leiam coletivamente esse enunciado, tá? E explorem a figura com a localização das janelas e da porta, tendo como referência aí a mesa da professora. Então, nesse caso, será a posição das carteiras, que estão todas elas de frente para a lousa, né? E no item A, né, que está aí na tela para vocês, as crianças devem localizar aí quem está sentado à direita de Luísa, né? Olha a importância das crianças saberem se localizar aí a partir dessa referência. As crianças precisam ter clareza sobre o que está à direita e à esquerda da sala de aula, né? Vou pedir para revelar aí a nossa animação, e isso precisa ser discutido com as crianças, né? Se a gente tivesse colocado em outra posição, né, isso modificaria toda a forma de observação, né? A descrição e a representação das pessoas e dos objetos dentro desse espaço. Então, vou pedir para revelar aí os lados que situam a localização tanto à esquerda quanto à direita e a referência principal, que é a mesa da professora, para que as crianças consigam aí identificar onde está sentado, que as crianças localizem quem está sentado à direita de Luísa. Na sequência, a gente vai explorar o item B, e aí vocês vão ver que a referência, ela vai mudar, né? No slide seguinte, a gente vai ver isso. Agora é solicitado que as crianças indiquem a localização dos estudantes, de 2 estudantes, no caso, né, da sala da professora Jussara. Então, quem senta na frente de Bruna e quem senta atrás de Roberta? Primeiro, as crianças devem perceber onde está a Bruna e a Roberta, né? Onde elas estão sentadas aí. E as crianças serão aí a referência para indicar que Naira, né, é a colega que senta na frente de Bruna.
e Tiago é quem senta atrás de Roberto. Então, vamos revelar aí a resposta para que vocês consigam compreender quais serão os procedimentos que as crianças precisam, né? Desse primeiro ponto de referência, tanto a Bruna quanto a Roberta, para que elas se localizem até a Naira e o Tiago, certo? Na sequência, a gente vai explorar o item C, né? O item B, desculpa, e o item C, né? No item B é para que eles descrevam a posição de Bruno, né? E então eles precisam aí se localizar para que as crianças consigam localizar onde o Bruno está sentado. E no item C, as crianças vão ter que descrever a posição aí, se ele está na frente da professora, à esquerda de Mateus, né? E vejam aí que no item B, que é no item D, que na verdade não é o item D, né? É o item C. Faça um traço para mostrar o caminho que Mateus pode fazer para ir até a sua carteira, né? A carteira de Bruna. Então, a proposta aí é que as crianças descrevam esse deslocamento de Mateus. E é solicitado que as crianças façam aí o traçado, mostrando qual é o caminho até chegar à carteira de Bruna, né? E o que é importante você, professor, observar? Durante esse registro, você deve estimular as crianças a utilizar setas, né, para indicar essa mudança de direção. É importante que você circule pela sala para verificar se as crianças estão aí registrando os deslocamentos, né? Acompanhe aí se as crianças apresentam mais dificuldade na leitura, na compreensão do que está sendo solicitado e principalmente se elas estão compreendendo alguns conceitos que estão sendo trabalhados, né? Então, possíveis maneiras das crianças resolverem: indicar com a seta do lado direito onde Bruno está sentado, né? E outra, apontando para o corredor, indicando que ele deve seguir no corredor em direção do fundo da sala até chegar à carteira da Bruna. Outra maneira que as crianças podem resolver nessa situação: sinalizar que Mateus deve virar para trás ou indicar uma seta para a sua esquerda, passando pela carteira aí de Luísa, Naira, até chegar à carteira de Bruno. E após esse registro, né, é importante que após esse registro que as crianças façam, você garanta a socialização dos registros, né? Lembra que a gente falou lá no comecinho a importância da socialização? E observa aí se as crianças reconhecem os termos. Será que eles sabem o significado de direita, de esquerda? Se eles utilizam esses termos corretamente para descrever, se eles sinalizam no croquis o deslocamento que foi feito por Mateus e a sua posição no espaço, né? Nesse caso, é importante a gente verificar se as crianças já sabem falar sobre o seu desenho, né? O desenho do caminho que fizeram, se elas não confundem sobre a direção, né? Direita de quem? Esquerda de quem? Né? Se as crianças observam essas mudanças de direção e de sentido, né? Se observam aí tudo o que está sendo explorado. Esse movimento é muito importante, pois além das crianças perceberem, né, que há mais de uma possibilidade, elas podem ir se apropriando desse vocabulário associado aí ao contexto da geometria, né? Bom, agora a gente vai falar de alguns aspectos importantes para a gente ampliar as discussões provocadas com as crianças, né? Mas é importante a gente ressaltar que durante a socialização dessa atividade que foi feita, vocês, professores, coloquem em prática o deslocamento das crianças, né? De um lugar para o outro, que vocês salientem aí os pontos de referência e discutam quem fica atrás, quem fica na frente, né? E verifiquem se todas as crianças conseguem representar ou falar oralmente tudo isso que elas
vivenciaram na atividade. Bom, vamos para o nosso fechamento da atividade. Após, eu acho que é um slide antes. Isso, obrigada. Então, após essa exploração, né, a gente deve oferecer condições para as crianças construírem um amplo repertório, né? E para isso, a sugestão é que você, professor, elabore um mapa da sala de aula e simule situações de localização e de deslocamento de pessoas ou de objetos, né? Então, proponha aí que as crianças se movimentem na sala, que elas vivenciem alguns deslocamentos, que elas utilizem termos relativos à mudança de direção, né? À direita, à esquerda, em frente, atrás, tendo como base aí alguns pontos de referência que você pode delimitar. E faça com que as crianças sejam protagonistas das discussões, né? A gente quer chamar atenção aqui para um aspecto muito importante. Por que vivenciar? Por que eu preciso vivenciar isso com as crianças, né? A professora, de acordo com Pires, Cury e Campos, né, elas destacam que vivenciar, né, esse trabalho apresenta aí para a criança uma forma essencialmente prática, né? As crianças constroem as suas primeiras noções espaciais por meio dos sentidos e dos movimentos. Essas experiências, elas permitem que o sujeito haja, antecipe, verifique, explique o espaço que lhe é perceptível para, então, representá-lo com base na abstração. Bom, após essa experiência, peça aí que as crianças registrem os respectivos trajetos, né? Que eles registrem no caderno deles, os pontos que você solicitou e faça essa discussão com as crianças. Agora vamos para o nosso último momento, né? A sugestão de atividade para o desdobramento na TPC. Anota aí direitinho, porque esse momento é aquele que vocês vão desdobrar na próxima TPC voltada ao programa de recuperação e aprofundamento. Então, no estudo do material, vejam aí, professores, quais são as unidades temáticas que estão presentes na sequência didática 4. Qual é o foco dessas unidades temáticas, né? Lembra que foram construídas, todas essas sequências, elas foram construídas a partir de habilidades essenciais, né? Que é o currículo em ação. Então, o que a gente quer que vocês observem? Faça anotações em cada uma das atividades propostas, veja aí, analise as orientações no caderno do professor, vejam se elas contemplam as necessidades dos seus alunos, né? Se tem necessidade de fazer uma adequação, uma adaptação, porque vocês já sabem, né, aí, por exemplo, que se há uma necessidade de inserir perguntas antes ou depois, né? E com o nosso foco esteve no pensamento geométrico, né? Então, veja aí quais são as habilidades que contemplam os dois focos. Hoje a gente explorou uma atividade só que fala sobre as relações espaciais. No caso da sequência didática 4, a gente não teve, né, a exploração do outro contexto das figuras. Mas, então, como que eu posso oportunizar isso? Então, é importante que você retome aí quais foram as habilidades que trataram desse contexto também, né? E para o acompanhamento de trabalho, é importante que você possa pensar em um roteiro de observação, né? Não dá para a gente só olhar sem ter um foco. Então, por exemplo, para as orientações espaciais, né? As crianças conseguem falar sobre o que elas estão vendo, elas conseguem representar o trajeto. Isso quanto às formas, as crianças já sabem manipular e a partir dessa manipulação das formas, elas identificam as características, já sabem nomear, né? Elas já conseguem falar quais são essas formas, conseguem identificar as propriedades, né? Então, esse aí é o nosso roteiro para que vocês desenvolvam. Agora, a gente vai só fazer a sistematização do nosso encontro, né? O que a gente viu na formação de hoje? Então, o nosso roteiro formativo aí falou um pouquinho sobre o que a gente vai traçar no segundo bimestre. A gente apresentou algumas especificidades do pensamento geométrico, realizamos a análise da habilidade e também da atividade
E, por fim, a gente apresentou algumas sugestões de desdobramento, que é o que a gente entende que pode aí favorecer nesse desenvolvimento curricular, nessa recuperação, certo? Agora a gente pede que vocês contem aí o que vocês acharam da nossa formação, né? Tem um formulário para que vocês possam colocar aí a opinião de vocês sobre a nossa pauta, né? Então, eu vou pedir para colocarem o QR Code aí e que vocês expressem o que vocês acharam da formação, tá? A opinião de vocês é muito importante. E eu quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando desse momento de estudo, de aprendizado coletivo, né? Vale destacar que eu gosto muito quando vocês participam conosco aqui no chat, da nossa interação. É muito importante ouvir vocês, tá? E a gente só agradece e deseja que tenha auxiliado e apoiado aí. Não se esqueçam de dar uma olhadinha nas nossas referências para aprofundar os estudos de vocês. E é isso, um bom trabalho e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Bom trabalho.